Olá, tudo bem aqui? Adélia Barreto falando com você aqui do Insta da Marvi Contabilidade. E a gente começou agora aí um combate de guerra contra esse corona crise aqui pelo escritório. E a gente quer convidar você agora para convidar os seus melhores amigos para nossa live aqui na Marvi Contabilidade, o Instagram da Marvi Contabilidade. Oi, Isadora, tudo bem? Manda o convite aí para todos os seus contatos. Oi, Dora. Pega o aviãozinho do Instagram, Dora, e manda para todo mundo, porque essa aqui é uma das primeiras de muitas lives que você vai ver aqui no nosso Instagram. Nosso Instagram está começando aqui e hoje a gente vai falar sobre o cuidado da mente do empresário. E quem vai falar hoje com a gente é o pastor Amarildo, ele é tão aqui com a gente. Ele já vai entrar aqui, já fiz o convite para ele. Vai ser 30 minutos de live, cada live será 30 minutos, então a gente vai ter aí... Oi, pastor! Oi! Benção, Tá me pastor! ouvindo bem? Ouço muito bem, que legal! Nossa, Vacilo pastor, de horas. que É uma bacana! hora. Ah, é verdade, né? Acho que tem uma hora de diferença. Estamos no futuro. Pois é, né, pastor? Deixou a gente uma hora para trás, né? Pastor, a gente começou um projeto para incentivar mulheres a empreender. E a gente está fazendo o mês de março, 31 dias, 31 lives, tudo estruturado. Tem merendeira, tem a dona da tapioca. E acontece um coronavírus no meio do negócio. E o que É. acontece com esses planos que a gente faz? Tem que reorganizar a rota, né? A E Bíblia diz que do homem são as preparações do coração, né? Mas a resposta da boca É sempre assim. é do Senhor. E daí, o que eu comecei a pensar como escritório? Eu tenho atendido pessoas que estão numa situação muito difícil, desesperadora, porque, pastor, infelizmente, a gente, quando estuda contabilidade, tem que ter planejamento, fluxo de caixa, tem que planejar, tem que se organizar. Fato é, pastor, que não funciona assim. O empresário, ele começa com o coração, ele entra com o coração, com aquela garra, com aquela perseverança, persistência, crendo que vai dar certo. Eu acredito que o empresário, ele começa com aquele fundamento da fé, sabe? A esperança das É, coisas que não se veem, né? eu sei o que é isso. E hoje a gente vai falar um pouquinho da mente do empresário aí com o nosso psicanalista, pastor Amarildo. Muito obrigada, pastor, por estar na live aqui com a gente. E eu quero começar de algo que o senhor, pastor Amarildo, ele ora quando a gente inaugurou o prédio próprio da loja. E foi assim, o pastor marcou a nossa vida de uma maneira tão especial. Orou lá em São Francisco, né, pastor? E não deu tempo de ir Puxa, para Mirante da Serra, né? pois é. Então, o pastor está na nossa vida. E uma coisa muito legal que o pastor sempre falava, que vai ser o início da nossa live aqui, era que ele achava louco esse negócio do empresário abrir a porta e esperar chegar à venda, né, pastor? Não é? Você não sabe se vai entrar ou se não vai. Ó, o Luiz da farmácia tá mandando um forte abraço do seu amigo Luiz da Farmácia Popular. Lembra? Abração, Luiz. Puxa Virou, vida, que legal. virou uma rede, agora é Rede Guaporé Farma. O Olha que Isaías, legal, parabéns. o Isaías diz aqui, saudade do meu pastor aqui. Eu ainda estou dando um chutinho gospel de vez em quando. A Wellen Mota é uma menina que eu conheço ela desde que ela tinha uns 4 anos. Ela está aqui na live, é uma super profissional hoje. E, inclusive, ela é enfermeira. Parabéns para você, Wellen, que está trabalhando nesse tempo de crise, né, pastor? Parabéns. Saudades, Difícil. saudades do meu filho, pastor, filho do coração. Deus abençoe vocês. A mãe Zenaide falando. Puxa vida. Não faz o... E ela está aqui mandando super. E Saudade da Dora também. pastor Pedro, que hoje é o meu atual pastor. Tô dando trabalho para ele agora, viu, pastor? Coitado. Se ele pedir referência, o senhor dê as melhores, viu?
Olha só, sabe aquele empresário que você quer ajudar, que é seu amigo, que é seu colega, que está na mesma situação que você quer ver bem, essa live é para ele. Pastora Marildo, primeiro ponto. Como que a gente lida com algo que a gente nunca viu na história do empreendimento brasileiro, dessa geração que empreende hoje? A gente nunca viu isso. Como lidar com essa situação? Pois é, Adélia. Amigos aí que estão nos vendo, e uma alegria para mim. Primeiro quero agradecer muito o convite, e acho que eu vou gostar muito de fazer esse negócio, então conta comigo aí, tá bom? Eu estou aprendendo, tá legal? Antes eu gostaria de indicar 2 livros para os empresários. Eu estou anotando tudo aqui. Se falhar alguma Tá. coisa na apresentação, o pastor sabe que eu gosto de anotar. Eu peço para o senhor me ajudar depois, tá? Na hora que eu for fazer a revisão, tá? Então, o primeiro livro que eu quero indicar é a Bíblia. Uhum. Não tem livro melhor, porque esse livro ele é mais atual do que o jornal do mês que vem, né? Então, não tem livro melhor. O segundo livro que eu gostaria de indicar, eu não sei se você tem ele aí, eu não lembro se você tem, ele se chama Prevendo a Tempestade. E aí ele tem um subtítulo que diz assim: Como liderar em tempos de incerteza. Eu amei esse livro, né? Ele é tremendo, assim. Ele é escrito por homens extremamente inteligentes, doutores. Mas quanto à pergunta, eu sempre digo o seguinte: nós às vezes não paramos para pensar numa coisa que é muito simples até. Hoje é o quê? Hoje é 25? 25. Nós nunca vivemos um 25 de março de 2020. Ele foi inédito hoje na nossa vida. Não é verdade? Então, eu nunca vivi um 25 de março de 2020. Ou seja, eu estou sempre vivendo o inédito, né? Eu estou sempre vivenciando o inédito, eu diria isso, né? Então, assim, a realidade é essa. Quanto a essa questão do vírus e dessa crise mundial que se estabeleceu, acredito que o que mais fez com que essa crise se tornasse uma crise tão exponencial desse jeito é a gama de informações que nós temos. Uhum. Isso não mesmo, é? Então, eu acho que isso, ao mesmo tempo que nos deixa informado, nos perturba muito. Não é? Nos vemos numa situação muito complicada nesse sentido. Então, eu acho que a primeira situação para a gente ter até mesmo como é que eu diria, força para viver esse momento, é saber que todo dia é inédito para a gente. Uhum. Que todo dia a gente tem que tomar cuidado com o nosso coração. Né? Então, assim, quando se trata da liderança, quando se trata, por exemplo, hoje nós estamos com as igrejas fechadas. Os templos fechados. Desculpa, os templos. Né? Mas a igreja continua funcionando. Então, eu creio que nós podemos, de alguma forma, de algumas ideias, dar algumas ideias até e pensar em algumas situações de levar aos empresários a pensar que mesmo as portas do estabelecimento estando fechadas, o comércio continua, a empresa continua. E esse é um momento de adequação ao tempo. Então, acredito que esse é um tempo que Deus está nos dando para aperfeiçoarmos algumas coisas em relação à nossa família, em relação àquele tempo que nós falamos assim, ó, eu nunca tive uma semana de férias porque eu sou empresário, eu tenho que tomar conta da minha empresa.
e o papai sabe dessas coisas e fala assim, eu vou ter que parar esse camarada. Ou seja, se o papai parou a gente, ele tem os planos dele para nos sustentar nesse tempo. Amém. Então eu acredito nisso. Eu acredito nesse inédito de todo dia. E acredito também que uma das coisas que está, não sei se está no seu script de perguntas, talvez, mas assim, uma coisa que tem apavorado muitas pessoas é esse isolamento social, Muito essa sério. solidão, né? Eu acho que é isso aí, trabalhar, né? Porque a Bíblia fala assim que sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida, né? Então, assim, é nesse momento, eu estava até lendo agora há pouco um texto de Jó, que ele falou um negócio muito interessante. Ele disse assim, o que eu temia me aconteceu. Então, quantas vezes nós tememos a crise? Nós tememos crise toda semana, todo dia, talvez. Mas é interessante pensar também que eu acredito que o empresariado, ele é necessário demais, ele é importante demais, ele alavanca a nação. Quando o empresariado para, quando as empresas param, a nação para. Então, eu acredito que há um propósito muito grande de Deus na vida de cada empresário, na vida de cada empresa. E quando você falou essa live, eu pensei num texto da palavra que depois, no momento oportuno, eu gostaria de ministrar uma palavra aqui que o Senhor colocou no meu coração a respeito disso. Mas Se o pastor, a ideia é que a Bíblia fala assim, como é que eu diria? Assim como a sua alma pensa, você é. Então, é, esse momento de ação, cuidar do pensamento, da alma. eu vou, eu vou colocar o celular no carregador aqui, porque ele já pediu carga, pediu bateria. A dona Ninha está com 82, 83 anos e ela falou que nunca viu uma crise onde fechasse a igreja. Então, isso trouxe um grande temor para ela, né? Que daí ela viu que a coisa estava muito séria. Só botar aqui rapidinho. E Tranquilo. assim, e eu vi as igrejas se reinventando, se reinventando, porque os pastores não deixaram de fazer os cultos, de ministrar a palavra, né? E aconteceu. Então, assim, Exato. eu fiquei super feliz. Eu vi live de tudo quanto foi jeito, de pessoas que estavam nas casas. Então, isso foi muito interessante. E aí você falou uma coisa, eu acredito que cabe em todas as circunstâncias, tratando de família, de igreja, de empresa, de sociedade, é reinventar. A ideia de Então, reinventar, isso é muito interessante. a gente está até, pastor, agora com um projeto aí para as empresas aqui da cidade, as empresas que precisarem, para ir para venda online, ir para rede, ir para venda digital, presença digital. A gente quer trabalhar estruturando isso, porque a gente viu que se o nosso cliente agora não tiver no online, ele não vai vender, né? Então a gente viu uma grande crise nisso, né? Então, assim, é algo que a gente começou a trabalhar isso em setembro de 2018, que foi quando a gente começou com isso muito forte, e de lá para cá a gente vem estudando muito para trazer esse conteúdo para quem trabalha com a gente, para as empresas, porque é o que movimenta o comércio, né? A gente é pequeno, pastor, e a gente tem 23 funcionários que dependem da gente diretamente. Imagina uma empresa maior, né? Então, é isso. Hoje, para você ter uma ideia, talvez nós nunca vimos tantas
de empresários, de pastores. A gente nunca viu tanto isso, não é? Domingo eu fui de manhã na igreja, vamos ter que fechar mesmo, mas hoje à noite eu vou dar uma palavra. Então eu fiz uma live no domingo, 18 horas, e falei assim, interessante que esse é um veículo tão especial, que talvez o empresário, muitos deles que fizeram negócio, igual você falou, pela emoção, pela fé, sem se preparar tanto, não imagina o alcance que tudo isso tem, né? Você tem Exato. A uma gente teve empresa na vendo o cidade. culto do pastor. A gente assistiu Como o é que é? culto. Pois Nós aqui é, assistimos o culto que o pastor estava pregando. pois é. Entendeu? Então, assim, não vê o alcance. Eu estava ministrando a pessoas e me parece que segunda-feira, se eu não estou enganado, terça-feira, ontem, parece que mais de 700 pessoas tinham visualizado. Então, quer dizer, eu não Isso prego para mesmo, é 700 muito pessoas aqui na minha legal. igreja, né? Exato. Então, eu acho que o empresário que tem a sua empresa, seja em São Miguel do Guaporé, seja em Conselheiro Pena, seja em qualquer outro lugar, ele abre a empresa numa esquina da rua, num endereço, e ele talvez fica anos ali, as pessoas sabem o endereço, vai lá, adquire o seu produto, trabalha com ele, mas se agora talvez é um momento de você reinventar e pensar, eu alcanço 70 pessoas por dia, eu poderia alcançar 700, 7.000, É. né? Então é esse tempo, assim, esse momento. Eu sei que empresário, eu não sei lidar com essa situação, mas deve ser bem angustiante mesmo a ideia de pensar nos funcionários e não saber o que fazer se não está entrando nada ou se tá mais difícil agora. Então a ideia agora é realmente. Eu ouvi você falando algo sobre renegociar, né? Renegociar, chamar. Você falando a respeito das pessoas falar, fazer os cálculos, renegociar. Eu acho que essa renegociação ela precisa partir da gente renegociar com a gente mesmo, depois renegociar com os nossos funcionários, né? Renegociar com os nossos fornecedores. Então, acho que essa é realmente a ideia de reinvenção. Precisa se reinventar, né, pastor? O pastor falou algo interessante. O pastor falou assim: eu não tenho funcionários, não é? Mas o pastor trabalha com uma equipe de voluntários. Porque quando você tem o funcionário, você demite o funcionário, se não deu certo. Então, o É isso pastor aí. precisa ter uma ideia, uma visão e plantar essa visão para os voluntários. E eu acredito que muitas vezes o empresário tem dificuldade em transmitir a visão que ele tem. Porque o empresário que ele é executor, que ele faz as tarefas todas ali, às vezes ele até bate no peito, pastor. Ai, não tiro férias tem 10 anos. Ai, eu faço tudo sozinho. Aí ele começa a fazer serviço baratinho e deixa de fazer o serviço que é caro, que é o de pensar e o de ter a visão do negócio, entendeu? Agora a gente está passando por uma coisa atípica que às vezes o empresário vai ter que se virar nos 30 mesmo, fazer algumas coisas lá, assim, se desdobrar. Mas como que a gente conquista a equipe, pastor? Ainda mais nessa hora agora. Pois é. Eu acho que é aquela questão de buscar ideias, né, e de aproveitar esse tempo para reorganizar os pensamentos. O que poderia dar certo agora, né? Eu não imaginava que hoje eu estaria aqui conversando contigo dessa maneira e até de repente colaborando com alguém, né? Com algumas pessoas que vão poder participar conosco nesse sentido aí. E então acho que isso está sendo de uma certa forma uma reinvenção para mim também, uma nova oportunidade, entendeu? Até falei com a Paz que esses dias um amigo meu dos Estados Unidos, ele pediu um vídeo de pregação. E eu não tinha um vídeo de pregação para mandar para ele.
Aí, quando eu estava fazendo a live no domingo, ele estava vendo. Aí eu falei, agora ele já tem o sermão que ele queria, né, que ele queria que eu mandasse para ele. A Patrícia tá mandando um abraço, tá? Ai, pastora, um abraço para a senhora, para o Davi, para o Dô aí, para o Jonathan, né? O nosso Dô não tem jeito, né? Exatamente. Um abraço. Então é isso. A, a, não é fácil, não é fácil você hoje, por exemplo, igual você falou, no nosso caso é voluntariado. É, nós temos uma dificuldade que a religião trouxe, que é o fato, por exemplo, de a igreja só está funcionando se ela está abrindo o templo, se nós estamos encontrando no templo, não é? E a igreja ela precisa também de contribuições, ela precisa de movimentar, ela tem funcionário também. Mas aí, por exemplo, se eu não estou indo na igreja, eu vou ofertar como? Eu vou entregar meu dízimo onde? Então, esse é o momento da reinvenção, da pessoa ter uma da igreja, da pessoa para estar abençoando, para estar continuando a entregar o seu dízimo, a sua oferta, porque tudo continua funcionando, né? Então, o que fazer para isso? Porque, assim, até mesmo como igreja, num tempo como o nosso, que esse negócio de ficar falando de dinheiro é um negócio complicado, né? Mas, ao mesmo tempo, que as coisas funcionam dessa maneira. Então, tudo está bem difícil, essa reconquista, mas eu acredito muito que nesse tempo, eu até gostaria de passar de antemão aqui algo aos empresários, até que eu ia concluir falando sobre isso, mas acho que essa palavra agora é oportuna para isso. Eu acho Uhum. que o empresário, nesse tempo, ele precisa pensar primeiro, eu não estou sozinho nisso. Está Exato, todo mundo assim. O mundo está assim. exato. Né? Então, quer dizer, esse é o momento acho que isso, de certa forma, é um bálsamo, é um conforto, porque isso mostra para nós que não estamos um pastor que está pregando de casa para suas ovelhas. A minha igreja não está com a porta fechada no dia de culto. Não é verdade? Então eu não estou sozinho nisso. A primeira coisa é essa. Acho que isso é um consolo para a gente. Uma segunda coisa é que a tecnologia atual nos dá opções, nos dá possibilidades, nos dá Uhum. oportunidades. Eu acho que é transformar a crise em oportunidades, É criar na crise, né? criar na crise, né? É tirar esse S do meio aí, né? Em vez de falar crise, fala crie. É. Tira o Se S e fica o reinventar. crie, não é verdade? Então, acho que na crise é preciso criar. Então, acho que o problema não é esse tempo, não, esse tempo é um tempo de muito trabalho. E você pode trabalhar Muito em trabalho. casa, não é? E aprender, pastor. Aprender novas Aprender muito. habilidades. Uhum. Acho que é Estudar, para fazer aprender, curso. não é? Então, acho que Exato. esse é o primeiro ponto é que você não está sozinho. Segundo tempo é você Uhum. tirar todo o proveito possível da tecnologia ao nosso alcance. E de muitas Uhum. formas fáceis. A gente tem cursos gratuitos, tem workshops, né? Tem tantos líderes ensinando sobre liderança, né? Então, assim, eu acho que esse é um tempo de. Tem tanta gente se preocupando em fazer uma live para ajudar. Então, eu acho que é por aí, né? Eu acho Então, que hoje,
Hoje eu conversei com um empresário do ramo de construção lá de São Paulo, pastor. Aí ele falou assim que ele está com dívidas, ele está com equipe dependendo dele e está tudo parado em São Paulo, não é? Então, assim, quando a gente fala assim, o que São Miguel do Guaporé vai fazer? Gente, a gente está aqui na pontinha, lá em cima, Minas, São Paulo, os grandes centros estão todos parados. Né? Então, quando o pastor fala que está todo mundo na mesma situação, e ele, no depoimento dele para mim, ele falou algo muito legal. Ele falou assim, a gente tem que cuidar da mente para a gente não falir mentalmente. Exatamente. Na hora que ele falou aquilo, eu achei muito legal. Porque tudo começa aqui, ué. Por isso que a Bíblia fala que sobre tudo que se deve guardar, guarde seu coração. Porque o coração é esse armazém das emoções, né? Esse compartimento das nossas emoções. Se a gente não guardar bem ele, uma das coisas que o Senhor sempre orientou seu povo é para guardar com muita força, com muita coragem a sua alma. Porque quando a alma não está bem, você não consegue, o corpo sente isso. E você, de certa forma, não consegue ouvir o que Deus tem para dizer. Né? Então, as nossas preocupações ofuscam, né? Embaçam a nossa visão. Alguém disse que a vista ela de certa forma, inimiga da visão. A vista, ela limita a visão. E nós estamos dentro de 4 paredes, dentro de uma casa. Não podemos sair na rua, praticamente. O conselho é esse. Né? Então, quer dizer, nós estamos limitados em nossa vista. Nós não estamos vendo nada que está acontecendo lá fora. Mas a nossa visão não pode ser limitada pela nossa vista. Por quê? Porque a terceira coisa que eu ia falar aqui, como conclusão, que estou falando essa conclusão na introdução, eu diria, se é isso que eu posso contar, mas é essas 3 coisas. Você não está sozinho nessa, aproveite o tempo para aprender com a tecnologia e utilizar ela a seu favor. E uma terceira coisa que é muito legal da gente entender, é uma crise, vai passar. Amém. Vai Amém, passar. pastor. Né? Então, assim, a Bíblia fala, quando passares pelo fogo, vai passar. Deserto não é lugar para morar, é lugar para passar. O Salmo 84... Salmo 84... deixa eu só certificar aqui qual é o texto. O Salmo 84, verso 6, fala assim, versos 5 e 6, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os seus caminhos, os caminhos aplanados, são os caminhos de Deus. O qual, passando pelo vale de Baca é sequidão, é deserto, é escassez. Então ele fala assim, quando passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Olha só que legal. Passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Então pensa bem a diferença do desértico, do escasso, para a fonte. Fonte é vida. Né? Então ele fala assim, ao qual passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, e a chuva também enche os tanques. Então, há poucos dias, acho que foi domingo, eu até falei sobre isso, é sair do vale de Baca e ir para o vale de Beraca. Lá em Crônica eu falo do vale de Beraca, que apesar de ser um vale, se chama vale de bênção. Né? Então, às vezes, assim, é lembrar que mesmo no vale o Senhor está abençoando. Deus continua o mesmo, Deus não mudou. Então eu sempre falo isso, há um propósito de Deus em tudo isso, e é difícil lembrar disso na hora da angústia.
É bem complicado. É por isso que a Bíblia fala que o Senhor não é o nosso socorro na hora da abundância, porque na hora da abundância ninguém pensa nisso. Ele é socorro na hora da angústia, Exato. né? Ele é nosso refúgio na hora da angústia. Então é isso. É, sim, Hein, pastor? Eu não sei se o senhor já concluiu aí, mas o senhor pode falar. Eu queria já deixar uma pergunta já engatilhada aqui. São duas, na realidade. A tá. gente vive É dois porque eu falo lados de muito, uma se não moeda. fizer a pergunta, eu vou falando. Não, não, tá tudo certo. A gente está aprendendo muito aqui. Eu E não eu sei quero até que falar hora que eu assim, tenho também, não. nós temos mais 10 minutos, tá tudo certo. Ih, É assim, qual que é o Facebook do pastor para o pessoal seguir, para poder acompanhar as mensagens, as coisas que o pastor faz? pois é, eu estou fazendo as minhas lives no Facebook da Patrícia, porque a Aham. minha câmera do celular, a minha câmera inversa, ela tá com problema, ela tá embaçada, tá feia. Aí eu estou Ah, fazendo o celular da Patrícia. Então ah, é sim. Patrícia Borges de Almeida. Ah, sim. Mas o meu fez. Ah, Depois a gente vai fazer uma consultoria da sua rede social. opa! Pois Fazer a é. presença Ah, digital do pastor. pois é, eu tô querendo sim, eu sonho em fazer um canal do YouTube para mim, Muito bom. para poder fazer alguma coisa nesse sentido. Agora, o meu Face é Amarildo José de Almeida. Opa, Amarildo José de Almeida, né? E daí lá a Isso. gente consegue ser edificado com muitas mensagens, muitas ministrações, né? Pastor, o senhor está marcando aqui hoje o terreno com a primeira live do Marv Contabilidade, porque a Ah, que gente legal. prestava muita assessoria cara a cara, e daí a gente quer agora alcançar muitas pessoas com aquilo que a gente já tem ajudado pessoas. Então, assim, é um tempo de ajudar, é um tempo de abençoar. Então, tudo aquilo que Deus trouxe para nós, Deus colocou no nosso coração. A Vilma e eu falamos, não, são 20 anos de escritório, teve muita coisa que a gente passou que nós não queremos que outros empresários passem. Então, a gente vai estar trazendo esse conhecimento todo aqui para o nosso Instagram, chamando pessoas. Então, aqui é pequenininha a nossa live, então você está no marco aqui da primeira live da Marvel. Olha que legal, você Que marca a nossa legal. história. Aí deixa eu falar pra Legal. você, eu tenho aí o Telegram também e o Instagram. É Amarildo JD Almeida. Instagram. Olha, no Amarildo J. de Almeida é o teu Instagram. JD Almeida. JD. JD. Ótimo. Depois a gente vai digitar aqui nos comentários. Eu vou deixar no feed também para vocês poderem pegar aí, porque os pastores, eles mais do que nunca, eles estão preocupados com a sua saúde mental e emocional. Porque o pastor falou algo que a gente só deu uma pinceladinha, mas eu queria voltar também, que é a respeito do isolamento. A gente está aqui com a Marinete na live, pastor. Olha que bênção. Ah, Marinete. abraço, Beijo, Marinete. Marinete. Olha só, pastor, sobre o isolamento. É tão engraçado, pastor, é tão interessante, que a gente está agora vivendo assim. Ai, não vai visitar os avós. Eu sei que a crise vai passar, mas, pastor, os idosos, eles são muito esquecidos. Então, agora a gente está falando que não pode, é uma questão de segurança, ok, tudo bem, a gente entende. Mas existem pessoas que vão se isolar cada vez mais. E Com como lidar certeza. com isso? Pois é, então, o isolamento é um negócio complicado porque ah, o isolamento, o ser humano, é, ele já, por si só, ele já é um isolamento em si, ele já é um indivíduo. Tem sentimentos, tem coisas que você sente que só você sente. Tem coisas que só você vê da forma que você vê. Então isso já é uma luta interna que a gente tem, né? Agora, quando se trata de um isolamento como esse, que você não tem, né, esses relacionamentos interpessoais, fica mais complicado. Então, eu acho que é nesse tempo que a gente precisa ocupar a nossa mente. Ter um bom livro como companhia, ter, né, ter a rede social de poder comunicar com as pessoas para esse isolamento não tomar conta de você e você entrar em depressão.
O pastor falou de livro, bom livro. O pastor indicou dois, que foi a Bíblia, que esse é muito fácil da gente acessar. E se Isso. você não tem ainda, baixa no seu celular, vai lá na Play Store do seu celular, onde você baixa arquivo, coloca lá Bíblia JFA, que eu tenho no meu celular. Se você quiser uma ajuda para baixar a Bíblia no seu celular, a gente vai ajudar você a fazer isso. Mas, pastor, o pessoal vai olhar a Bíblia, nunca leu, é desse tamanho, tem 66 livros. Se o senhor pudesse recomendar um livro da Bíblia para o empresário começar a ler a partir de agora, qual seria Neemias. esse livro? Neemias? Neemias. É. Eita, pastor, não fiz a tarefa de casa. Neemias é o quê? 8, 12 capítulos? É, por aí. Peraí. É Eu pouquinho, né? esqueço Não é isso também. muito. É pouco, Não, é pouco, pequenino. É gente. pequenino. É um livro pequeno. Inclusive, Esdras e Neemias são dois livros coladinhos e que eu recomendaria os dois, mas primeiro Neemias. Neemias e Esdras, né? Ó, tá aí. Neemias tem 13 capítulos. Opa, 13 capítulos. É pequeno, É, dá para ler é rápido. rápido. É. Então, esse para liderança, eu até nós não temos mais tempo para isso. Há um texto que eu separei até para ministrar uma palavra aqui para os empresários dentro desse texto. Em outra oportunidade eu falo do texto. Mas o texto é Salmo 1, de 1 a 3. Salmo 1. Há umas lições muito legais que o Senhor me deu para ministrar aos empresários para esse tempo, Ótimo. nesse texto. O, Se quiser, a gente faz outra live depois e eu falo. o pastor faz outra live falando desse texto? Fico de boa. Então a gente vai fazer uma live específica para isso aí. Agora, pastor, eu não posso deixar encerrar no nosso tempinho final aqui. Eu comecei falando que existem dois lados da moeda. Um é o empregador e outro é o empregado ali, né? O empregador e o funcionário dele ali. Se o senhor pudesse dar uma orientação para os funcionários, porque alguns, pastor, alguns, graças a Deus que são poucos, estão em ritmo de festa, em clima de férias. Me preocupou isso. Eu diria o seguinte: primeiro, que eles têm que colocar no coração deles que não estão de férias. Acredito eu que o funcionário ele tem que entender que ele é funcionário de uma empresa, é um empregado. Se eu fosse um funcionário nessa hora, eu ficava com a minha rede social ligada direto, perguntando ao meu patrão o que ele precisa de mim. Se ele precisa de mim para alguma coisa nesse dia. Então, eu Né? conversei com uma pessoa que ela falou para mim assim, ele é colaborador, é muito querido. Assim, a nossa equipe, graças a Deus, é uma equipe muito boa. Aí essa pessoa falou para mim assim, eu não dormi essa noite. Então, assim, tem funcionários que são totalmente o oposto, né? Estão preocupados, né? Pois é, e aí, assim, eu acho que o funcionário, até mesmo também é uma forma dele animar o seu empregador, ele entrar em contato e falar assim, o que eu poderia fazer? Eu estou à sua disposição, porque eu sou seu empregado. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Ainda que seja ir na padaria comprar um pão para você que você não pode sair de casa hoje? Que chame de puxa-saco, problema de quem chamar. Na verdade, não é esse o caso. Na verdade, é que eu estou à disposição. Entendeu? Tem alguma coisa lá na empresa que eu possa ir lá e fazer pelo senhor? Não é? Porque eu acho que é essa a ideia. Porque o cara precisa do emprego depois, velho. Nós precisamos do emprego, nós precisamos do nosso salário, nós precisamos de. Mas na verdade nós não precisamos apenas do emprego ou do salário, a gente precisa do trabalho, precisa dignificar isso, precisa merecer isso, né? Então, quer dizer, eu acho que esse é um tempo de pensar nos patrões, pensar naquela pessoa que empregou, que deu um emprego, que deu uma condição, né, que está pagando meu salário, e até mesmo pensar assim, olha, nesse tempo difícil, o que o senhor está pensando em fazer? Está pensando em renegociar com a gente? Está pensando em o que o senhor está pensando em fazer?
porque eu estou aberto a conversar. Porque eu acho que se o funcionário fizer isso, ele não perde o emprego. É verdade. Ah, Entendeu? outra Mas tem coisa, que ser e o esperto nessa. empresário dessa hora? Tem que ser esperto aí, ó. Boa dica, porque eu fiz uma live muito rápida hoje no Facebook da Marvi Contabilidade. Falei assim: você quer saber o que você precisa para você ser um funcionário essencial agora? Tecla aí que a gente vai conversar com você, porque o funcionário ele precisa estar preparado agora, porque senão ele vai ser demitido. Pois é, ué. Se ele aproveita esse tempo para ficar de boa, o que ele tem que lembrar é o seguinte: não tinha um horário de trabalho. Naquele horário de trabalho, ele é o empregado. Ele não pode sair de casa, mas de repente, quem sabe, ele pode digitar alguma coisa, pode mandar pelo e-mail, ele pode fazer alguma coisa, de repente ele pode sair, fazer uma entrega em alguma coisa, não sei. Né? Eu não posso atender no balcão, mas eu posso fazer uma entrega para o senhor. Né? É, nem que seja, nem que seja ir lá e capinar o quintal do senhor, mas eu preciso fazer alguma coisa. É verdade, O gostei. quê? É verdade. Hein, Eu pastor? acho E que uma tem que usar a palavra, criatividade, tanto o funcionário quanto o empregado, quanto o empresário. uma coisa, pastor, que eu e a Vilma a gente vem conversando, quando o senhor falou do todos juntos, a primeira conversa que eu tive com a Vilma, ela falou: Délia, estamos todos juntos agora no mesmo barco, né? E quando Mesma a gente coisa. fala de se reinventar, nada mais vai ser como antes. Nada mais vai ser como antes. Então, o empregador, o empregado tem que remodelar toda a roda aí, né? Eu acho que esse é o tempo que, de certa forma, nós estamos vendo um ambiente de igualdade. O planeta está pensando em coronavírus. O planeta parou por causa disso. Patrões, empregados, governo, todo mundo. Né? Então, as igrejas estão, os pregadores estão pregando no púlpito com a igreja com o tempo vazio porque está transmitindo ao vivo. Então está todo mundo na mesma situação. É aqui que eu falei, o empresário, tanto o empresário quanto o funcionário tem que pensar, aí estamos todos no mesmo barco. E a gente precisa Exatamente. agora, não pode nem cumprimentar e dar as mãos, mas temos que, de forma, eu diria, de forma espiritual, talvez, emocional, mas de dar as mãos, no sentido de dar força um ao outro, no sentido de se comunicar, de se colocar à disposição. Eu acho que aqui, nesse momento, nós estamos de mão dada. Exatamente. Pastor, Né? uma palavra para a gente finalizar com o empresário agora, para ele se sentir encorajado, porque eu brinquei hoje. Eu falei bem assim para Isadora: Isadora, a mãe queria saber o que fazer com o coronavírus. Aí ela olhou para mim: por quê, mãe? Eu falei: porque eu ia ajudar muito o presidente da República, porque ele também não sabe. Ninguém sabe o que fazer com a crise. A ONU, a Exatamente. Organização Mundial, ninguém sabe o que fazer. Eu acho que nesse momento, o empresário tem que pensar bem no que ele sempre quis, no que ele sempre sonhou e não deixar isso escapar, porque vai passar e ele vai voltar tudo ao normal, não vai demorar. A primeira coisa é essa. Né? Eu acho que esse é o grande objetivo, é não deixar escapar o sonho, não deixar escapar a gana, a vontade de trabalhar e não desanimar com isso e entrar em pavor e dizer, eu vou fechar tudo, vou entrar em falência, eu vou desistir da empresa. Acho que esse é o momento de firmar o pensamento nos seus objetivos. Porque sem trabalhar, sem entrar dinheiro, mas os objetivos continuam lá no coração. Por isso que guardar o coração é importante. Né? Eu acho que Jesus falou uma coisa muito legal. Ele falou assim: no mundo tereis aflições. Mas o que ele falou segundo? Tenha de bom ânimo. O ânimo. Ele não disse assim, eu vou te dar ânimo. Ele falou assim, tenha bom ânimo. Gere em você um bom ânimo. Tem um sonho lá dentro. Tem uma pessoa sonhadora lá dentro. Então não deixa ela dormir, não deixa ela, sabe, não deixa ela sossegada, não. Continue cutucando ela.
né? Então, acho que essa é a ideia, Ah, que se legal, manter pastor. aceso. Pastora Valéria, da Casa dos Parafusos, aqui na live com a gente. Um grande abraço, Valéria. Wesley Pinheiro aqui na live com a gente. Walter Balife aqui com a gente. Miriam Santana, a Marinete, o pastor João Júnior. Obrigada, pastor Júnior. Meu marido aqui com a gente também na live. A minha mãe, a Maridão. sua mãe, pastor. A gente teve autoridade na live aqui, ó. A Selma, ela é vereadora aqui no município, vereadora, foi entrevistada nas nossas lives. A Rosiane Pinheiro, a Lisiane, grande abraço, Lisiane. Ô, Lisião, um beijo. Pastor William na live com a gente. A Legal. Correio Elisana aqui também. A Magna, o Henrique, Eliomar. A pastora Sandra com a gente aqui, esposa do pastor Júnior. Daniel Pinheiro entrou aqui também. Pedro José, filhão aqui, ó, na live. Neide Gerson. Gente, a Neide é uma querida, ela é parceira nossa. Ela vendeu a Marisol para a gente, representante, ela tem loja também. O Everson aqui com a gente. A Cacau, pastor, sua ovelhinha aqui também. Ó, que legal. Olha que legal. E tanta gente tão bacana aqui na live com a gente. Muito Saudade de obrigada por todo estar mundo. na live. Ativa as notificações para a hora que a live começar você ser avisado. E a gente vai estar conversando com o pastor. Já tem uma próxima live aí agendada. Deus já sabe o dia, né, pastor? Sabe? E eu vou também dizer o seguinte, a partir desse tempo que eu tenho aprendido com vocês, de vez em quando eu vou entrar no Instagram ao vivo, e aí se tiver alguma pergunta, alguma coisa que quiser fazer, eu puder ajudar, puder abençoar, eu vou estar lá à disposição. Ótimo, pastor. Parabéns pela disposição em querer ajudar, abençoar. E muito obrigada, tá? Tá? Amém. Você está me ajudando muito. Não, e agora o pastor Amarildo, psicanalista, vai estar de plantão aí se precisar. Quem quiser encontrar o Tamo junto. pastor, é só mandar o direct para mim, que eu faço chegar lá no pastor, põe no correio, no táxi, no direct aqui, chega, né, pastor? Exatamente. Pastor, um Tá grande bom? abraço. Fica com Deus, tá? Ok. Um Deus abraço. abençoe, Obrigado. viu, pastor? Deus Pastor, abençoe. vamos orar para encerrar nossa Vamos. live? O senhor ora aí Vamos. pra gente? Quando tem Oro, pastor doente, claro. não ora. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor tem preparado para nós. Sabemos, ó Deus, que nós talvez nunca tivemos pensado em fazer tanta coisa nesse sentido, utilizando esse tipo de tecnologia. E nesta hora, Deus, eu quero te louvar pelo privilégio de poder colaborar de alguma maneira. Ó Deus, que as palavras ditas, que aquilo que falamos aqui, que pensamos aqui, possa ser de edificação para alguém, de ajuda. E eu quero pedir ao Senhor que esteja abençoando os empresários brasileiros, os empresários de Rondônia, de Minas Gerais, esteja abençoando todos que participaram dessa live, muito a vida da Adélia, seus familiares, todos esses queridos que tanto fizeram e fazem a diferença na minha vida. Muito obrigado, Pai, por esse tempo tão especial. Quero pedir a bênção do Senhor sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe sua Um abraço vida, a tá? todos aí. Amém. Amém. Obrigadão, tá? Tchau, até mais, hein? Tchau. Amém. Conta comigo. Amém. Obrigadão.